Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Jorge Gama. Nesse vídeo eu trouxe para você a resolução da questão 43 da prova da UEMA 2024. Aquela questão lá que envolve campo elétrico uniforme e pêndulo simples. Então vamos ver a questão? Eu vou também desconsiderar nessa questão esse texto inicial, bom? Não vai atrapalhar a gente. A parte que interessa diz que considere um pêndulo simples que seja constituído por uma esfera metálica de massa 1 vezes 10 a menos 5 kg, carregado com uma carga elétrica de 3 microcoulomb em um fio de comprimento médio. Claro que esse fio é isolante, né, pessoal? Sim. E de massa desprezível. Esse pêndulo oscila com o período P. Bem engraçado aqui essa parte, porque ele considera período P e lá na frente pede o dobro desse período T. Ele usa P aqui no começo e diz que vai dobrar o período T. Considere que a gravidade é 10, e admitindo que o campo elétrico uniforme, né, é constante. E quando ele liga esse campo, o período duplica. Então ele quer saber qual a intensidade desse campo que foi ligado. Bom, olha só a resolução dessa questão. Para mim, a questão salvou o PAS UEMA 2024. Questão linda. A melhor questão dessa prova. Galera, ele diz que esse corpo de massa M, ele tem uma carga 3 microcoulomb, significa esse micro, esse prefixo, ele representa 10 a menos 6. Então nós temos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Está dentro de um campo elétrico. Ele diz que é para cima, esse campo elétrico. E quando uma carga positiva está dentro de um campo elétrico, a força ele tem o mesmo sentido do campo. Então a força elétrica aqui, essa força elétrica será para cima. Bom, só que não importa a posição desse corpo, não importa onde ele está, o peso não muda. A força elétrica também não muda. Então, a posição que eu coloco ele, quando ele está oscilando, ele tem uma força resultante nele constante. Claro, considerando a ação de quem, professor? A ação do peso e a ação de quem? Da força elétrica. Ele tem aqui uma força resultante gerada por essas duas forças, uma força constante. E nós temos que considerar o seguinte: sempre que você tem o período do pêndulo simples, que é 2π raiz de L sobre G, você tem que entender por que que aqui é G. Aqui é G porque a gente considera no pêndulo simples a força que está agindo, aquela força constante que está agindo para baixo, professor, aquela força é o peso. Por isso que aqui fica G. Mas se aquela força para baixo, professor, não fosse o nosso peso, o peso dessa bolinha que está oscilando, aqui não seria G. Seria um outro valor. Seria a aceleração da força resultante que está ali. Como assim, professor? Não estou entendendo. Olha só. Essa bolinha está recebendo a força peso e a força elétrica. Ela não sente o peso. Ela não sente a força elétrica. Ela vai sentir o quê então, professor? Uma resultante das duas. Que como elas estão no sentido contrário uma da outra, eu vou subtrair. Então aqui nós temos a força peso e a força elétrica. Subtraindo elas duas, P menos força elétrica, eu vou ter uma nova força agindo aqui. É uma força resultante. Pessoal, essa força resultante não muda, não? Não. Porque em qualquer lugar que eu considerar essa bolinha, a posição dela, eu vou ter sempre peso menos força elétrica. Peso é constante, força elétrica é constante, porque o campo elétrico é uniforme. Então, essa força resultante vai ser constante também, tá bom? Só que força resultante é massa vezes quem? Aceleração. Essa aceleração, professor, é igual a 10, que é a gravidade? Não. Não, a nossa aceleração aqui só é 10 se a resultante fosse só o peso. Mas aqui não, é o peso menos a força elétrica. Então a sensação gravitacional aqui vai ser outra. É como se esse corpo aqui estivesse sentindo mais leve, porque tem uma forçazinha para onde? Para cima. Então essa sensação gravitacional vai ser menor. Professor, quer dizer que aqui eu posso considerar um G', não é? Um novo período para um G', assim. No começo, quando não tinha campo elétrico, eu tinha ó, P igual a quem? 2π raiz de L sobre G. Tranquilo, aqui é 10, aqui é 1 metro, 2π, já dá para encontrar o período antes de você ligar esse campo elétrico. Agora liga o campo elétrico, opa,
tu tem um novo período, ele diz que é o dobro, duplica o período. Por quê? Porque a sensação gravitacional é outra. É só observar uma coisa, L é constante. Ela é constante. Então, se está alterando o período, a única coisa que pode alterar seria quem? A gravidade. O L não muda. O L é o mesmo. Mas a sensação gravitacional muda. Por quê? Porque tu tem uma forçazinha para cima. É como se você estivesse dentro da água. Você não tem um empuxo. Dentro da água a gente não se sente mais leve, você não consegue levantar uma pessoa no braço. Às vezes uma pessoa que você não consegue levantar fora da água, você consegue levantá-la dentro da água. Ela tem um peso aparente, né, menor do que aquele peso real, né? Professor, então, se eu vou atrás desse novo gelinha, como é que eu faço? Eu uso a igualdade que ele deu, que o novo período é o dobro do período anterior, e eleva ao quadrado para saber quem é a proporção. Tá bom? Assim. Vou chamar essa aceleração de gelinha, tá? Só olha só. O novo período, ele é o dobro de quem? Do período anterior, antes de ligar o campo. O novo período, ele é 2π, olha só, 2π, raiz de L sobre G. Só que é G', que é a nova sensação gravitacional. Você se sente mais leve. Lá na água seria um empuxo, aqui não, foi a força elétrica. 2 vezes o período do início, antes de ligar o campo. 2π, raiz de L sobre G, que é o 10, tá? A gravidade mesmo, normal. Então, professor, eu posso cortar o 2π? Pode. Olha só um detalhe aqui, ó, bem interessante. Se eu elevar ao quadrado os dois membros, ó, professor, esse é o quadrado, aí vai pegar todo mundo, todo mundo. Mas o 2π foi embora, lembra? Eu tinha cortado o 2π, vamos apagar. Elimina a raiz, fica só L sobre G'. 2 ao quadrado, 4. Elimina a raiz, porque esse expoente serve para os dois, né? Um produto elevado a um expoente, tem um expoente comum. 4 vezes L sobre G. Corta o L também. Nem o L entrou no cálculo, nem esse L entrou no cálculo. Tá? Fazendo o meio pelos extremos, você vai ter que 4 vezes G' é igual a G. Passo 4 dividindo. Então, a G' será 1/4 da gravidade. E se a gravidade é 10, 1/4 de 10 é 2,5 metros por segundo ao quadrado. 2,5 metros por segundo ao quadrado é a nova sensação gravitacional. A pessoa se sente mais leve, é como se tu estivesse num planeta que a gravidade fosse 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, professor, o pêndulo ele vai ter essa sensação de mudança gravitacional? Sim. Então, se mudou para ele a sensação gravitacional, vai com certeza, né, demorar mais para ele ir e voltar. Então, por isso que o período dobrou. Perfeito? Assim, nós temos uma força resultante, professor, que vai ser massa vezes aceleração, e essa aceleração é 2,5. Então, nós sabemos da subtração, sabemos. Força resultante, não era o peso menos a força elétrica? Sim. É igual a massa, que é 10 a menos 5, vezes a aceleração, que é 2,5. Questão linda. Vamos continuar? Joga o peso para lá, professor. Menos, estou continuando dali, tá? Menos força elétrica é igual a 2,5 vezes 10 a menos 5, menos o peso. O peso é quem? O peso é a massa vezes a gravidade. Então, é a massa, que é 10 a menos 5, vezes a gravidade, que é 10. Isso vai dar menos força elétrica igual 2,5 menos 10 dá menos 7,5. Vezes 10 a menos 5, né? Como você vê aqui é potência de base 10. Cuidado, aqui é o peso, massa vezes gravidade, tá? 10 a menos 5 eu conservei. Quanto é 2,5 menos 10? Dá 7,5. Menos com menos, mais. Então, força elétrica será 7,5 vezes 10 a menos 5. Quem é força elétrica, professor? Força elétrica é carga vezes campo. Essa é geral, tá? Carga vezes campo. Tudo bem? 7,5
vezes 10 a menos 5. Carga ele já deu. Quem é carga, professor? 3 vezes 10 a menos 6. Vezes esse campo que nós estamos procurando, igual a 7,5 vezes 10 a menos 5. Eu não posso deslocar a vírgula aqui para a direita, aumentando esse fator, e deslocando a vírgula para a direita, professor, diminuindo aqui para menos 6? Pode ser. Lembre, tá? Alfa vezes 10 elevado a n. Se esse aumentar, o expoente lá da base 10 vai diminuir. Então, você aumentou de 7,5 para quem? Para 75. Como tinha menos 5, e eu tenho aqui diminuir, é menos 1. E menos 5 menos 1 dá menos 6. Só que eu pensei que diminuir era para menos 4. Não. Se você for para menos 4, vai aumentar. Menos 4 é maior que menos 5. Verdade. Por que eu só fez isso? Para cancelar. Passando 3 dividindo, quanto é 75 sobre 3? Você vai ter, então, um campo de 75 sobre 3 dá 25 newtons por coulomb. Está resolvido, então, nossa questão 43 do PAS-OEMA 2024. Questão linda. Espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo.